Boa tarde, meus queridos amigos. Vamos falar mais um pouquinho sobre frequência e vibração, só para a gente esclarecer algumas dúvidas, ou tentar pelo menos. Muito bem. Quando a gente pensa em frequência e vibração, imediatamente a gente começa a associar a misticismo, né? A gente imagina aquela história de fantasmas, gente que prevê ou não as coisas, cartomantes, etc. Mas quando a gente, de verdade, quando nós nos permitimos de verdade analisarmos as culturas todas, nós vamos ver que algumas chamam de anjos, demônios, santos, fantasmas, deuses. Cada cultura vai dar para aquilo que ela não consegue reconhecer um determinado nome, porque alguém assim o criou, assim imaginou. Mas a gente precisa entender, não é a eterna briga entre ciência e religião, não é nada disso, mas a gente precisa entender o seguinte: a nossa visão só capta uma parte do espectro de luz, da luz. A nossa audição só capta uma parte das ondas sonoras, do espectro. Então, se no fundo na verdade, eu não tenho certeza se tudo isso que se percebe em frequência e vibração, com nomes sobrenaturais, se não são apenas coisas que eu não consigo ver. Quem te garante que não existe um mundo vibratório, energético à sua volta, que você simplesmente não veja ou não escute, ou não consiga tocar com seus 5 sentidos efetivos? Existe um experimento simples para a gente ponderar sobre isso, que é ciência, que não tem nada a ver com bruxaria. Quando você coloca o dedo no seu interruptor e uma luz acende lá no teto da casa, instantaneamente, praticamente em frações de segundos, você enxergou a eletricidade? Quando você tem, hoje em dia não tem mais, mas era muito comum antigamente, na minha época de moleque, era muito comum você ter geladeira dando choque. Chuveiro, nossa, chuveiro elétrico era terrível na torneira, por conta do aterramento que era ruim. Mas a gente não via a eletricidade na porta da geladeira. Quando a gente estava descalço ou com a mão molhada, que a gente tocava e sentia. Isso não era bruxaria ou qualquer coisa do gênero. Já passou da hora, em 2023, do ser humano começar a entender que não é tudo que eu meço, não é tudo que eu toco, não é tudo que eu sinto, vejo, escuto, o resultado de todas as coisas que existem. Existem muitas faixas vibratórias, seja no espectro da luz, do som, que a gente não consegue sentir. Pessoas com parestesia, com dificuldade às vezes de percepção no tato. Então, se permitam olhar para a frequência e vibração quando a gente fala da acupuntura, da medicina tradicional chinesa como um todo, do Ayurveda, do Yoga, do Tantra. Permita-se pensar que existem apenas algumas coisas que nós
conseguimos até hoje. Claro que a ciência avançou muito, mas existem poucas coisas no total que nós conseguimos enxergar, sentir, pesquisar e medir. Não é deixar-se levar pelo sobrenatural, seja ele com qual vertente for, mas é entender que mas muitas mesmo, muitas coisas que nós consideramos ainda hoje como sobrenaturais, nada mais são do que uma incapacidade do aparelho de medição. Nosso corpo tem limitações. Então, muitas vezes o que nós não vemos, nós sentimos. Nós podemos ter uma intuição em termos de percepção, mas não é garantido. Então deixem esse preconceito estabelecido há muito tempo sobre as coisas que são consideradas como sobrenaturais e se permitam pensar em frequência e vibração, energia. Se permitam pensar em energia. O termo é mais simples e mais fácil porque a gente acaba entendendo, né? Energia eólica, energia solar, energia elétrica, energia telúrica, energia da Terra. Nós estamos num mundo que nós mal arranhamos a superfície em termos de conhecimentos gerais, de conhecimentos profundos sobre todas as dimensões, realidades e tudo que possa existir aqui. A física quântica está começando a caminhar. É antiga, claro, já tem muito tempo, mas ela está começando, mesmo com esse muito tempo, cerca aí de 100 anos, cento e poucos anos, de percepções, mas efetivamente é bem difícil de compreender, de pesquisar, de estudar. Então vamos nos dar o direito, né, da dúvida, de aceitar que sim, possa existir. Pode existir frequência e vibração tanto positiva quanto negativa. Pode existir um mundo por trás do mundo. A gente fala muito de romper o véu. Se permitam sentir, se permitam experimentar, se permitam aprender com a vida. Desejo a vocês um final de semana fantástico. Forte abraço.